Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo estarei falando sobre análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. Espero que gostem, já compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Então, análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. A gente vai ver o que são eventos dependentes e independentes, relembrar quais são as características de cada um. Como você resolveria? Vamos introduzir com um probleminha e no final dessa eu estarei falando a resolução desse problema. Escolha de jogos ao acaso. Uma loja está fazendo uma promoção para vender jogos de PS4. Há jogos de futebol e outros jogos. Carlos queria comprar 6 jogos, sendo 2 jogos de futebol e 4 jogos de luta. No entanto, ao pagar, percebeu que com o dinheiro que tem, conseguirá pagar apenas por 4 jogos. Então vamos ver quais são as perguntas. Na dúvida sobre quais jogos não levar, ele fechou os olhos e retirou 2 jogos ao acaso. Ao retirar o primeiro jogo, qual a probabilidade de ele ser de futebol? Então você tem que lembrar quantos eram de futebol, quantos eram no total para ver para calcular a probabilidade do primeiro ser de futebol. Ao retirar o segundo jogo, dado que o primeiro o jogo retirado for de futebol, qual a probabilidade de ele também ser um jogo de futebol? Aí você tem que, na segunda retirada, verificar, né, quantos jogos tem ali no restante e quantos eram de futebol também, para calcular a probabilidade. E qual a probabilidade de o primeiro jogo ser de futebol e o segundo jogo não ser de futebol? Então a gente vai analisar, né, a gente vai verificar a teoria e depois a gente vai responder cada questão desse probleminha. Probabilidade de retirar 2 bolas de uma caixa. Questão 1. Vamos explorar um pouquinho os conhecimentos, né, para verificar como calcularia essa questão. Em uma caixa há 25 bolas, sendo 10 bolas brancas e 15 pretas. Se sortearmos 2 bolas, um de cada vez, e repondo a sorteada na caixa, você vai voltar com a bola para a caixa. Então, vai continuar sendo 25 bolas na segunda retirada. Qual será a probabilidade de a primeira ser branca e a segunda ser preta? Então, de novo, tem 10 bolas brancas, 15 pretas, 25 no total. Você vai retirar a primeira, verificar o que tirou, voltar essa bola e fazer uma segunda retirada e verificar. É esse que é o problema. Então, vamos analisá-los, cada caso. Então vamos lá. Tem-se 2 eventos e eles são independentes. Por que são independentes? Porque você volta a bola para dentro da caixa. Então, ou seja, ele vai continuar tendo o total de 25 bolas. Pois a saída de uma bola branca na primeira retirada não tem influência da saída de uma bola preta na segunda retirada, já que a bola branca será reposta. Tal como eu falei, vai voltar a bola para o recipiente. Dessa maneira, calcula-se primeiramente a probabilidade de sair uma bola branca. Então você tem que verificar qual é a quantidade de bolas brancas e o total, e depois a probabilidade de bola preta. Então, ou seja, qual a quantidade de bola preta e quantas possibilidades ele tem. Então, para retirar a bola branca, tem 10 bolas brancas de um total de 25. Repus a bola. Aí depois você tem 15, a probabilidade de tirar 15 de 25 de ser preta. E para verificar a probabilidade final, basta fazer a multiplicação.
Então, multiplicando, fazendo a simplificação, a probabilidade vai ficar 6/25. Então, a probabilidade de retirar uma bola branca e uma bola preta na segunda retirada é 6/25. Eventos independentes. Quando há eventos em que a probabilidade de ocorrer um deles não depende de outro ter ou não ocorrido, dizemos que são eventos independentes. A probabilidade de eventos independentes é calculada realizando o produto entre as probabilidades de cada evento. Então você vai achar a probabilidade de cada um e depois multiplicar. Um segundo exemplo, uma segunda questão. Considere o lançamento de um dado honesto 2 vezes. Dado honesto é aquele que tem a mesma probabilidade de chance, né, a mesma chance de tirar qualquer uma das faces. Qual é a probabilidade de sair uma face par no primeiro lançamento e sair uma face ímpar no segundo lançamento? Os eventos são independentes, então não vai depender, né, vai continuar com a mesma quantidade de faces no segundo lançamento, não vai ser retirado. Logo, a probabilidade de sair uma face par no primeiro lançamento e sair uma face ímpar no segundo lançamento será obtida calculando, né, o produto, ou seja, a multiplicação de cada probabilidade dos eventos. Né? São 2 eventos, você calcula as 2 probabilidades, depois multiplica. Então, né, a probabilidade de ser par são 3 números pares, né, do 1 ao 6. Né? O dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode tirar qualquer um desses números. Dentre eles, 3 são pares. Então, 3 de 6. Depois tirar um número ímpar, dentre o 1 ao 6, né, do 1 ao 6 só tem 3 números ímpares também. Então, 3 de 6, multiplica, depois simplifica, vai dar 1/4 de chance. Outro exemplo, né, uma questão 3, considere o lançamento de um dado e uma moeda honestos. Qual é a probabilidade de sair uma face em que o número é um múltiplo de 3 no lançamento do dado e sair uma cara no lançamento da moeda? Então, verificar a probabilidade de múltiplo de 3, depois multiplicar pela probabilidade de sair cara no lançamento da moeda. Então, múltiplo de 3 no dado. A gente já sabe que as faces são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentre esses números, somente o 3 e o 6 são múltiplos de 3. Então, 2 números de 6 no total, multiplicado para dar cara. Numa moeda só tem cara ou coroa. Então, uma chance de 2. Então, fazendo a multiplicação desses valores, 2 sextos vezes 1 meio, 2 dozeavos, simplificando por 2, dá 1 sexto de chance. Vamos explorar agora, né? Probabilidade de retirar 2 fichas de um cesto. Em um cesto, há 20 fichas numeradas de 1 a 20. Serão retiradas sucessivamente 2 fichas sem reposição. Naquela hora, né, no sorteio, a gente repôs a bola. Agora não. A gente vai tirar e não vai repor. Ou seja, tem 20 números. Tiro 1. Vai sobrar quantos lá dentro? 19. Então, são chamados eventos dependentes. A gente vai ver no próximo slide essa definição. Qual é a probabilidade de sair um número par em cada uma das fichas? Então, a gente tem que saber quantos são números pares de 1 a 20, que são 10 números. Só que a chance de tirar um número par, 10 de 20. Na segunda retirada já não tem 20 números, tem só 19. Se eu tirei já um número par, sobraram 9. Então, 9 de 19. Então, a resolução. Então, a primeira é 1 meio, porque tem 10 de 20. Se saiu um número par, então, sobraram só 9 números pares. De um total de 19 números, né? Porque já saiu um número de 20, saiu um número, sobraram 19. Então, 9 sobre 19. Fazendo o produto entre eles, vai ser o resultado, né? 1 vezes 9 dá 9, 2 vezes 19 dá 38. Então, a chance de tirar 2 números pares, 9
38 avos. Então a gente vai ver o que são eventos independentes. Então, quando há eventos em que a probabilidade de ocorrer um deles depende do outro ter ocorrido, dizemos que são eventos dependentes. Igual o exemplo anterior. Então, qual a probabilidade de tirar dois números pares? Quando você tira um número par, já diminuiu um número do total e já diminuiu um número de número par. Então, por isso que na próxima probabilidade você tem que diminuir esses números. A probabilidade de eventos dependentes é obtida calculando a probabilidade do primeiro evento para em seguida multiplicá-la pela probabilidade do segundo evento acontecer, dada a ocorrência do primeiro evento. Então, um exemplo, um baralho tem 52 cartas, como mostra a figura. Vou liberar a figura para vocês. Se uma pessoa retirar duas cartas do baralho sucessivamente, sem reposição, qual é a probabilidade da primeira carta ser um rei da cor vermelha e a segunda carta ser uma dama da cor preta? Então, a gente tem que saber, né, quais são as figuras, quantas cores tem e depois calcular a probabilidade. Esse é um baralho. Ele quer que tire um rei, né? Ser um rei da cor vermelha ou, né, e a segunda carta ser uma dama da cor preta. Então, um rei da cor vermelha só tem dois vermelhos, dois reis vermelhos de um total de 52 cartas. E duas damas no total de 52 cartas. Cuidado, se eu já tiro uma carta na primeira retirada, então vai sobrar só 51 cartas. E então duas damas de 51 cartas. Então a resolução, tirar rei vermelho, então da cor vermelha, 2 de 52. Então 26 avos. Na segunda retirada já não tem 52 cartas, tem somente 51. Então tem duas damas de 51 cartas. A resolução é o produto entre eles. Simplificando por 2, dá 663 avos. Questão 6. Em um pacote há 5 anéis, sendo um de ouro, 2 de prata e 2 de diamante. Ao retirar 2 anéis ao acaso, um após o outro, sem reposição. Então, tirou e não vai voltar lá para dentro. Então, vai diminuir o número de anéis dentro do pacote. Ou seja, no primeiro retirada tem 5 anéis, na segunda retirada vão só ter 4 anéis. Qual a probabilidade de o primeiro anel ser de diamante, que são 2 de diamante, e no segundo anel ser de ouro? Então, na primeira retirada são 2 diamantes entre 5, então 2 quintos. E na segunda retirada já ficou 4 anéis, já ficaram 4 anéis, né, no pacote. E então, para ser de ouro, 1 de 4. Então, fazendo o produto entre eles, né, 2 de 5, 1 de 4. Então, a probabilidade vai ser 2/20 avos. E vamos retomar a situação inicial, né, da escolha dos jogos, né, porque só poderia comprar 4 jogos. E fechou o olho e foi retirar, né, ao acaso 2 jogos. Né? Retira o primeiro. Né, aí a primeira pergunta era: qual a probabilidade de ser jogo de futebol na primeira retirada? Então você tem 2 jogos de futebol de um total de 6. Então qual é a probabilidade? Né? Simplificando por 2, dá 1/3. Aí qual a probabilidade de ser jogo de futebol na segunda retirada? Lembrando que não tem mais 6 jogos lá na mesa, né, no balcão do local onde está comprando. Então só tem 5 jogos. Só que já tirou um de futebol. Se já tirou um de futebol, eram 2, ficou somente 1. Então a probabilidade de tirar futebol na segunda retirada, 1/5. E por fim, qual a probabilidade de ser primeiro um jogo de futebol e depois não ser jogo de futebol? Então já sabe que para ser jogo de futebol na primeira é 1/3, né? Porque simplificou, deu 1/3. E de não ser futebol na segunda retirada, se ele já tirou um de futebol, vai sobrar 1.
dos outros 5. Só que ele não quer que seja. Então, os outros 4 não são de futebol. Então, fazendo a multiplicação, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Ok? Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Dê o seu like e até o próximo vídeo.